Hoje, no nosso curso intensivo de teologia, nós vamos dar início falando sobre o conteúdo do livro de Êxodo. Bom, o conteúdo do livro pode organizar-se de forma conveniente para ser recordado do seguinte modo. Primeiramente, o livro vai tratar da saída do povo do Egito, todo o histórico que vai culminar com a saída do povo lá no Egito. E toda a ênfase aqui está centrada no poder de Deus. Então, primeiramente, o livro vai falar sobre a aflição de Israel. Você vai ter a oportunidade de ver como que Israel se tornou escrava, a nação de Israel, que não era nação ainda, mas era um povo que estava escravos do faraó. E no meio de tudo isso acontece a chamada de Moisés, que começou ali quando ele nasceu, debaixo de forte perseguição por parte do faraó, que ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas, lançadas no rio Nilo. Mas a mãe de Moisés, depois que ele nasceu, que ele ganhou um pouquinho de tempo, e ela, com medo que seu filho também fosse morto, ela o colocou num cesto e soltou ele no Nilo. E pediu que a sua irmã Miriam fosse atrás para ver se ele escaparia com vida daquela situação. E ela viu quando a filha do faraó tirou Moisés do rio, aí na sequência Moisés é adotado pela filha do faraó e ele cresce, dentro do ambiente do palácio. Claro que antes disso, houve um tempo em que ele foi cuidado pela sua mãe verdadeira, até que quando ele já com uma idade, depois de ser amamentado, ele foi levado para o palácio e foi criado ali. Aí então se dá a chamada de Moisés, quando Moisés sai para ver a situação do povo e ele começa a se identificar com o sofrimento daquele povo, e ele acaba descobrindo que ele também era um hebreu. Então, Moisés recebe de Deus um chamado, Obviamente, esse chamado vai se dar depois que Moisés foge do Egito, e nós sabemos isso, Ele foi, ele viu um egípcio maltratando um judeu, um israelita, e ele mata esse egípcio. E aí, então, ele esconde o corpo, mas temendo ser descoberto e ser preso e levado até a morte, ele foge para o deserto e lá ele conhece um homem chamado Jetro, que o acolhe. Ele acaba se casando com uma de suas filhas e um certo dia ele estava ali, cuidando das ovelhas de seu sogro, quando ele encontra, ele vê uma sarça, uma moitinha lá de mato, pegando fogo, e o fogo não consumia aquele mato. Então Moisés vai e ele tem uma experiência com Deus ali. Ele tem um encontro com Deus naquele lugar. E ali então se dá a chamada de Moisés. Deus o envia de volta para o Egito para se tornar o libertador do povo de Israel. Aí então Faraó vai ter Moisés vai ter o confronto com o faraó e as pragas serão enviadas, vai acontecer um endurecimento do coração do faraó, o faraó vai se endurecendo e as pragas vão se multiplicando, no Egito, e aí então, essas 10 pragas enviadas por Deus, elas vão culminar com a morte dos primogênitos. Aí então se dá o livramento de Israel, E a primeira parte desse livramento é a instituição da Páscoa, quando Deus orienta o povo a passar o sangue de um cordeiro que foi devidamente preparado, foi escolhido a dedo, Era um cordeiro sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, que era ofertar ali morto como uma oferenda a Deus,
E o sangue desse cordeiro foi colocado nos portais de cada casa como um sinal para que aquela casa não fosse alcançada pelo anjo da morte. E aí então o povo foi preservado, né? Todos aqueles que tinham sangue na verga da porta, eles foram preservados, e os demais, né? Nas demais casas, em todo o Egito, os primogênitos morreram, desde os primogênitos, né? Filhos de seres humanos, até os primogênitos dos animais também. Aí então se dá a partida apressada do povo, e o povo sai correndo do Egito até chegar às margens do Mar Vermelho. Quando o faraó, caindo em si lá, ele percebe que ele tinha cometido um erro, né, do ponto de vista dele, e ele reúne o seu exército e vai atrás do povo para promover uma destruição total. Mas aí então o povo chega às margens do Mar Vermelho, aonde Deus orienta Moisés a levantar o seu cajado e dar ordens ao mar para que o mar se abra, né, e botar o povo para frente. E aí então eles atravessam o mar, e quando o povo termina de passar, o mar se fecha e o faraó e seus cavaleiros são tragados pelas ondas, né, do Mar Vermelho. Aí então Moisés canta o seu cântico de vitória, e o povo então é finalmente liberto da escravidão do Egito. Aí então se dá a jornada até o Sinai, e nessa jornada o povo vê o poder de Deus na provisão, Deus enviando alimento quando se faz necessário, desde a carne que sai, né, de todos os lados, né, aves são enviadas por Deus para provê-los na sua fome, até a chuva, né, de um elemento que vem dos céus, parecendo com coentro, que eles fazem um pão, que é chamado de maná. E esse foi o alimento deles até chegarem às proximidades do Rio Jordão, e aí então atravessarem e começar a conquista da terra prometida. Mas durante esse trajeto, essa jornada até o Sinai, eles veem também o poder de Deus na proteção. A Bíblia diz que eles, durante o dia, eles eram acompanhados por uma nuvem, né, que os protegia do sol, e à noite por 2 colunas de fogo que os aquecia e iluminava o caminho. Aí chega um momento em que Moisés, ali no deserto, começa a passar muitas dificuldades, porque ele precisa atender o povo, e as pessoas vinham aos montes para trazer seus problemas para ele. E aí então ele ouve um sábio conselho do seu sogro Jetro, e ele faz uma divisão estratégica do povo em pequenos grupos, né? E coloca então líderes para atender essas pessoas. Aqui nós vemos, né, podemos extrair daí uma grande lição sobre a formação de pequenos grupos devidamente liderados para facilitar o pastoreamento. Então, aqui termina a saída, né? E nós vemos aqui, na leitura de todos os capítulos que levam até essa altura da jornada de Israel, nós vamos perceber grandes manifestações do poder de Deus. Então, muitas lições podem ser tiradas dessa fase da história, e foi um período em que o povo de Israel experimentou de uma forma sobrenatural o cuidado protetor do Deus de Israel. Então, essa é a primeira parte do conteúdo do livro. Logo na seguida vem a lei, e aqui há uma ênfase muito forte nos princípios de Deus, a aliança proposta pelo Senhor através da lei, e então vem os mandamentos morais e espirituais que Deus apresenta para o povo, né? Nesses mandamentos, Deus trata do relacionamento do homem com ele, do relacionamento do homem com o seu próximo e do relacionamento sacerdotal de Moisés como mediador. Então, esses mandamentos, eles se constituem em mandamentos morais e espirituais. Na sequência, nós temos as ordenanças sociais e civis, que Deus usa para dispensar misericórdia e justiça, também para respeitar os direitos e propriedade e para suprir os pobres e os servos de Deus. E então, ali é feita uma aliança que é aceita por Israel, e há uma ênfase muito forte nos princípios de Deus. Nós podemos aprender muito sobre os princípios de Deus ao estudar essa parte do livro do Êxodo.
Nós vamos ficar por aqui, né? No nosso próximo encontro queremos falar um pouco sobre o tabernáculo, que vai estabelecer uma ênfase na presença de Deus, e vamos concluir essa visão panorâmica do livro de Êxodo, falando sobre o cumprimento de Êxodo no Novo Testamento e as contribuições de Êxodo para a nossa vida espiritual e para a edificação da igreja. Que Deus o abençoe, meu querido, um grande abraço. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, abençoar seu trabalho, sua vida profissional, declarando que o mesmo Deus que libertou o povo de Israel lá do Egito é o Deus que promove grandes libertações na sua vida. Creia em Deus, tome posse das suas vitórias, em nome de Jesus.